Mais uma semana e cá estamos nós, preparados para uma nova visita a um dos municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Até aqui, constatamos que o café, assim como os trilhos do trem, eram pontos comuns a todos os municípios dessa localidade do estado de São Paulo. Mais recentemente, trilhas da fé, da gastronomia, os passeios de bicicleta, a arte e a própria memória se apresentam como características que ligam uma cidade à outra. Mas nosso trajeto só está começando. Visitamos até aqui 7 municípios dos 34 e hoje o Ligados pela História vai te levar até Serra Azul. Sempre partindo de Ribeirão Preto, a gente acessa os municípios pelas rodovias Anhanguera, Cândido Portinari, Atílio Balbo, Antônio Machado Santana. Mas para chegar até o município de Serra Azul, nós vamos pela rodovia Abrão Assede. Eu estive em Serra Azul somente uma vez e eu lembro de ter ficado muito curiosa para conhecer os sítios arqueológicos reconhecidos pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico Nacional. Mas naquela ocasião a gente não conseguiu. Ao longo da semana, preparando a nossa visita, nós conversamos com um arqueólogo que conseguiu as imagens via satélite e hoje a gente vai tentar entrar em uma dessas propriedades. Vamos lá? Até ao município são 45 quilômetros e o tempo estimado é de um pouco mais de 30 minutos. Com quase 15 mil habitantes, projeção de 2020, em Serra Azul é possível ver o encontro do verde da serra com o azul do céu. Em todas as nossas visitas nos municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto, um tema em comum tem sido a estação ferroviária. E aqui em Serra Azul isso não é diferente. Por isso que nós marcamos o nosso primeiro encontro com o Juninho, que é o secretário de Cultura, de Esporte e de Turismo, nesse lugar, na antiga estação ferroviária do município. Juninho, essa estação faz parte da história da cidade? As pessoas entendem, né, a importância no passado a ferrovia ter permitido a ligação do município com outras localidades? Sim, Adriana, aqui é uma história que ficou marcada na cidade de Serra Azul, sendo a ferrovia São Paulo e Minas, conhecida, passando bastante trajetos aqui em nosso município e hoje a gente, através do Estado, conseguindo a documentação para passar para o município, a gente futuramente aqui fazer uma casa da cultura, tipo um museu de algumas coisas antigas que a gente tem na cidade aqui. Bem, o espaço, de qualquer forma, perto de algumas, a gente percebe que tem uma estrutura interessante. Do lado de trás, a gente vai mostrar daqui um pouquinho, já é uma espécie de uma praça e o projeto é ocupar toda essa área. Toda essa área para, tipo assim, voltar a funcionar, porque é um prédio histórico na nossa cidade e a gente não pode deixar acabar. Você sabe para onde vinha o trem, para onde ia o trem ou é coisa para historiador mesmo? Ó, as análises da gente, ele vinha de São Simão e ia sentido a Ribeirão, passava por aqui, ida e volta, ele passava em 2 sentidos aqui. Tá certo, no nosso trajeto de hoje a gente vai ver caminhos ciclistas, né? Caminho ciclista, cachoeira. Temos a capelinha aqui conhecida como os 19. Tem a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, que é bastante frequentada. Legal. E a gente vai tentar visitar o sítio arqueológico. Isso aí. Mas até aí é uma tentativa. Tentativa. Vamos lá. Bem do lado da estação fica a casa da Daniela, neta da senhora que cuidou desse prédio durante muito tempo.
Em busca de saber um pouco mais sobre a história ferroviária aqui de Serra Azul, a gente encontrou a Daniela, que é neta de chefe da ferrovia. Como é que foi essa história? Isso, eu sou neta do senhor Horácio e da dona Elvira, né? O meu avô, eles nasceram aqui em Serra Azul, só que eles foram para São Simão, Bento Quirino na época. E eles vieram para cá como chefe de estação. E aí foi criando a família aqui, né? Eles tiveram 2 filhos e inclusive no casamento da minha mãe, né? Uma das filhas dele foi a última vez que passou a máquina Maria Fumaça, né? Como eles chamavam na época, né? E na época o casamento foi de manhã e a festa foi aqui nos arredores da estação. E eles tiveram como um evento, né? O aparecimento da Maria Fumaça. O que faz parte da sua memória, que de fato você lembra, ou que mora na memória dos seus avós e eles é que foram te contando? Hoje é só a minha avó que é viva, né? Ela tem 98 anos e está morando em São Paulo. Mas ela falava que o único jeito de comunicação da época era o telex. E que quando tinha as tempestades, saía muita faísca. Então ela ficava assim, com muito medo. E toda vez que o tempo fechava, né, ela recordava e contava isso pra gente, né? Que era um modo de comunicação, mas e tinha assim os seus pormenores, né? Na época de chuva ninguém comunicava, né? Dependia do trem para os viajantes, para os estudantes na época, porque eles estudavam em São Simão. Mas e também que ela vendia banana. Ela tinha um barzinho e depois, na época, quando chegava o horário do trem, ela passava, porque ela morava na estação, uma parte de estação, casa, e outra parte venda de bilhetes, escritórios, até a agência do Telex, né? E ela colocava na janela, no quarto dela, e vendia banana. E também ela tinha uma máquina de sorvete, aquele sorvete que o gelato, né, acho que antigamente colocavam, né, que era muito visitada na cidade. E aqui na estação chegavam só as pessoas ou também tinha mercadoria que parava aqui nessa estação? Ah, com certeza, né, porque naquela época era época de armazéns, né, então devia, assim, grãos, devia vir produto para cá, né. E você acha que vai ser super legal transformar a estação em centro cultural? Sim, é uma maneira de preservar a memória, né. Impossível não prestar atenção nessa enorme árvore que está aqui bem nas nossas costas, pelos galhos, as ramificações. Você sabe se ela é do mesmo período? Então, essas seringueiras, elas são bem antigas, mas quando eu me recordo que eu vi para cá, elas eram menores, não tão frondosas assim, né? Mas o pinheiro, esse aqui ao lado, assim, foi o meu avô que plantou. Esse aqui? Isso, o pinheiro. E aí, a época, a gente está falando o quê? 50 anos? Olha, ele faleceu em 78, então, acho que bem mais, né? Uau! O seu Pedro trabalhou por 30 anos na ferrovia, não especificamente nesse lugar, mas 30 anos de maquinista. O que o senhor guarda na memória, seu Pedro? Ah, bastante lembrança boa e muita recordação, né? Qual que era a rotina que o senhor fazia, nos trajetos que o senhor fazia? Era a viagem de Ribeirão Preto para Uberaba, Ribeirão sentido Santos, a gente tinha a República, descansava, ia com o trem, descansava, tirava o repouso e voltava. Era de carga e de passageiro? Trabalhei mais com carga, carregava milho, soja e etc, combustível. E o trem era a única opção de ir e vir? Era a única opção, na época. Dessa estação aqui, o senhor tem alguma memória? Não, eu lembro quando ainda passava trem aqui, mas eu era de menor ainda. Mas chegou a ver o trem, ouvir o trem, ver passar aqui? Isso, cheguei a ver. Cheguei até a andar no passageiro que passou aqui. Nesse trem, indo e vindo para onde? Daqui ia para São Simão, né? Ia para São Sebastião do Paraíso e Ribeirão Preto. E nós estamos falando mais ou menos de que época isso? 1970 para trás. Antes do senhor se tornar maquinista, o senhor já tinha andado nesse trem, é isso? Já.
E aí, quando ser maquinista foi uma opção ou o senhor escolheu ser maquinista? Eu tinha 2 sonhos na vida. O primeiro era ser policial. Aí eu era um pouco meio baixinho, né? Aí eu fui ser maquinista. Uma paixão, para mim foi um brinquedo de criança a vida inteira. E se aposentou como maquinista? Como maquinista, graças a Deus. E o que o maquinista precisa saber? Ele tem que ter o conhecimento da locomotiva, conhecimento da linha. Ele faz todo um preparo antes, né? Ele estuda motor, ele estuda parte elétrica. Tem todos os cursos. E as locomotivas na época eram identificadas pelos números. O senhor sempre dirigiu uma mesma ou várias? Não, muda, né? Tinha GM, GL, o 20, depois veio as novas, Dash, que veio dos Estados Unidos. E é difícil ou fácil ser maquinista? Não, se tiver vontade, não é difícil, não. Não é difícil. Tem saudade? Tem bastante, bastante. O silêncio que chamou a minha atenção garantiu o protagonismo dos passarinhos. Eles pareciam conversar uns com os outros. Embora fosse difícil vê-los, ouvi-los foi um grande prazer. Se localizar em Serra Azul não é difícil. De vários pontos é possível enxergar a torre da igreja. Ela nos guiou por todo o trajeto. Para ver a Serra Azul do alto, subimos por uma trilha ladeada de árvores. Infelizmente, nossa visita se deu no meio da estiagem da chuva e a paisagem seca acinzentou o céu. Mas a primavera se mostrou perseverante. Uma árvore ao lado da outra e a serra que é azul ganhou um pouco de amarelo, branco e roxo. De volta à cidade, sempre guiados pela torre da igreja, passamos em frente à Escola Estadual Francisco Ferreira de Freitas. Bem arquitetônico tombado pelo CONDEFAR, que é o Conselho da Defesa de Patrimônio Artístico e Histórico do Estado de São Paulo. A escola foi construída em 1911 e se mantém exatamente do mesmo jeito. Algumas residências compõem um conjunto singular de bens arquitetônicos, como essa Casa Azul e essas outras localizadas na mesma rua. Os 2 coretos e o cruzeiro, instalados na frente da matriz, marcam não só o tempo, mas um dos espaços de celebração religiosa de Serra Azul. Cenograficamente, essas flores atrás, toda amarela, tenho certeza que faz a diferença para essa conversa que nós vamos ter sobre as celebrações que acontecem aqui em Serra Azul, que a paróquia é que conduz. Eu sei que uma bastante evidente é a Festa do Cerrado, mas também não é a única. Não. Nós temos 3 ou 4 momentos importantes dentro da paróquia que não são tão evidentes quanto a Festa do Cerrado. A primeira de tudo, sem ser as festas litúrgicas do ano, é a festa do Divino Espírito Santo. Desde que eu cheguei aqui há 18 anos, venho motivando essa festa, que é a festa do padroeiro. Mas é uma festa que o povo não tinha costume, não tinha hábito. Então ela não pega, é difícil. Então as celebrações são muitas, poucas participações, mas é uma festa religiosa histórica na paróquia, por causa do Divino Espírito Santo. Uma outra festa que na paróquia, graças a Deus, é muito valorizado e que o povo participa mesmo, é a festa de Nossa Senhora Aparecida. Esse momento mariano, Nossa Senhora, e no dia de Nossa Senhora nós temos 3 momentos. A primeira, ela se dá num bairro que está um bairro turístico, vamos dizer assim, que é o bairro da Lagoa Preta, onde vem o povo da região, que tem casas, que tem ranchos, E ali eu comecei um trabalho missionário e hoje a gente tem uma celebração de Nossa Senhora muito bem participativa. No segundo momento do dia de Nossa Senhora nós temos a festa chamada a Festa do Baixão. É uma capela no meio do mato, debaixo de umas árvores, em cima de uma pedra, muito bonito o local, por sinal. E o pessoal, desde que eu cheguei aqui, o pessoal ia a pé, pouca gente. Mas depois que começamos a celebrar missa, já consegui celebrar missa com mais de 500 pessoas.
né? E ela acontece então todos os anos. O primeiro momento da festa, dessa festa do Baixão, é a caminhada, que são mais ou menos de 14 a 15 quilômetros, que eles fazem, ou a cavalo, a pé, de charrete, mas mais relevante que eles vão a pé mesmo. Muitas pessoas vão descalças, pessoas idosas, né? E saem daqui às 6 horas da manhã para estar no local por volta, né, por o horário da missa, que acontece em torno de 11 horas. Hoje celebra, toma-se o lanche, né? O pessoal leva-se o lanche, distribui, isso que eu acho bonito, né? Porque eles partilham, né? A comunhão, eles fazem a comunhão da partilha, né? Isso destaca muito esse momento no dia de Nossa Senhora. E o terceiro momento é na paróquia, aqui na cidade, quando a gente tem a procissão, né, dentro da cidade com a imagem de Nossa Senhora e a missa. E aí a gente cai no terceiro momento, a terceira festa, né, que é até aqui no município, né, dia 8, Imaculada Conceição, né, que é dedicado e é o dia do feriado religioso. A história que eu conheço foi de um casal alemão que veio para o município há muito tempo atrás, eu acho há uns 100 anos já, porque nós já celebramos centenário aqui, né? E eles eram muito devotos de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então eles vieram para cá, para Serra Azul, criaram na fazenda deles essa capela, essa pequena capela dedicada à Imaculada Conceição, e daí surgiu, né, 2 nomes, que é muito interessante, né, e que até hoje o povo não esqueceu. O primeiro nome se dá a Festa do Alemão. Por quê? Porque foi esse casal de alemães que criaram essa festa. E depois eles denominam também como a Festa do Cerrado, porque é um local, uma localidade que tinha muito característica de cerrado. E com isso ficou a Festa do Alemão ou a Festa do Cerrado. Então continua insistindo, né, com a Festa da Imaculada, mas te garanto que é impossível que o povo continue. Festa do Alemão, Festa do Cerrado. Ela começa de manhã com uma carreata, né, saindo aqui da pastoral, com os andores das 9 comunidades que a gente tem, representando as comunidades. A gente faz essa carreata, pois lá no local a gente tem a missa de manhã, às 10 horas. Aí, nesse terceiro momento, aí acontecem os leilões. Né, leilões de prenda vivas e leilões de prenda objetos. Né, então aí passa-se a tarde inteira, da 1h30, 2 horas, até enquanto tiver prendas, a festa está acontecendo. Com o final das prendas, aí a gente nós realizamos sempre, né, encerramos com a procissão local. Já tive festa, se você me perguntar, né, da gente ter ali, durante a semana, mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. A capela ao lado do Cristo tem sido o cenário para os encontros das companhias de reis. Os fiéis foliões não comparecem há algum tempo, mas as pombas garantiram os festejos. Curiosos para conhecer a capela onde acontece a celebração de 12 de outubro, pedimos para um grupo de ciclistas da cidade que se reúne sempre nos guiar até o ponto mais alto. Mas o trajeto não foi nada fácil. Logo no início do percurso, uma parada para lembrar um acontecimento nada feliz. Os ciclistas que passam por aquela estrada, nesse percurso que eles usam chamar de fantasminha, pelo menos aqueles que são católicos, nesse trecho acaba se benzendo, porque desse lado tem uma capelinha que faz uma homenagem a 19 pessoas que faleceram. Júnior, essa história acaba fazendo parte da cidade, porque 19 pessoas da cidade falecer num único momento deve ter sido bastante chocante no município. Sim, Adriana, isso foi uma fatalidade muito triste pela cidade, nosso município de Serra Azul, que era todos moradores de lá e trabalhadores aqui na zona rural. E como que aconteceu? Foi um acontecimento que todos antigamente não tinha
O transporte deles era um caminhão carroceria e através, acabaram o serviço, indo embora, tinha um fio de alta tensão no meio da pista. Nesse fio, muitos ficaram chocados, uns que pularam do caminhão chegou a falecer. E tem um sobrevivente para contar essa história. E um fato muito triste para o nosso município. E aí essa capelinha ficou conhecida como a Capelinha dos 19. 19, isso. Marcamos com os ciclistas perto de uma cachoeira para aproveitar o passeio. Foi difícil chegar ao ponto de encontro. A terra fofa, por falta da chuva, jogava poeira de todos os lados. Do retrovisor era possível ver nuvens de muita sujeira. Mas apesar da dificuldade, a natureza nos presenteava a todo momento com árvores sinuosas de galhos imponentes. Ao fazer a curva, deixamos para trás a chaminé da antiga usina. Osório, Tony e Luan são atletas experientes e muito resistentes. A terra fofa não os fizeram desistir do percurso. Eles subiram e desceram e muitas vezes seguiram acompanhados pelas maritacas. Depois de um longo percurso, um tempinho para descansar à beira da cachoeira. O Osório é ciclista de longa data. Só hoje ele já fez 80 quilômetros. Depois de percursos extensos como esse, e nem é o seu melhor marca, né? Não é a sua melhor marca, chegar numa cachoeira como essa é um presente da natureza. Não tem, é coisa que não dá para explicar, né? A bicicleta proporciona coisas pra gente que de carro ou em outros lugares você não consegue ver isso. Você vindo da cidade, andando, você pode andar tudo de carro, aí você não consegue ver isso. É só a bicicleta que consegue trazer você para uns lugares desses. E a natureza. As trilhas que você faz são trilhas que anteriormente você já sabia, alguém te falou, ou vocês estão desbravando por essa região? A maioria nós estamos desbravando. Inclusive nós encontramos uma cachoeira que está escondida, que ninguém conhecia. O pessoal trabalhava do lado dela e não conhecia. Então nós, de bicicleta, conhecemos a cachoeira, demos um nome para ela e agora já estamos limpando lá para o pessoal começar a visitar. Você fez recente o Caminho da Fé de bicicleta. Qual foi o percurso e quantos quilômetros? Nós terminamos domingo agora. Nós levamos 7 dias, fizemos em 7 dias porque nós fomos passear mesmo, né? Conhecer, porque como foi a primeira vez, nós fomos conhecer. O percurso total deu 487 km até Aparecida, de Serra Azul até Aparecida. Mas esse trajeto é só para quem já está muito preparado. O sofrimento, ele já é assim, de praxe. Você tem que escolher se você vai sofrer muito ou sofrer pouco. O sofrimento já existe. Mas dias depois, com pouco ou muito sofrimento, valeu a pena? Olha, não dá para descrever. É uma sensação magnífica. Quando você está chegando em Aparecida, assim, que você vê a igreja, é uma sensação, não dá para descrever, não dá. O Tony encontrou o ciclismo como um modo de vida há mais ou menos 6 anos. Isso mudou a sua relação com as coisas, né? Muito. Bicicleta para mim hoje é vida. Saio pedalar 6 da manhã, abro minha loja às 9 e se deixar ainda pedala à noite. Como hoje, por exemplo, você veio pedalar à tarde, a nosso pedido, né? Pedalaria à noite também. E quais as trilhas que você gosta de fazer aqui no município de Serra Azul? Aqui tem a nossa serra aqui, que a gente sobe a serra, sai pelo Leitão, contorna a Palmira e faz o Fantasminha por aqui onde a gente passou. A gente faz os ranchos e faz a Cachoeira da Graciosa, que é sentido Santa Cruz, Cajuru. O Fantasminha tem esse nome por algum motivo especial? É que ele no mapa forma um fantasma. Quantos quilômetros você faz diariamente? Hoje eu fiz 60, mais ou menos 60, 80 quilômetros. Mas isso, inclusive, na sua concepção física fez diferença, né? Você tinha muito mais peso quando começou. Muito, eu eliminei alguns quilos, uns 30 quilos mais ou menos. Outra vida. Inclusive com qualidade de vida? Muito, deixa a bike por nada.
Agora, quem não tem a bike como uma rotina e quiser só se divertir no final de semana, tem alguma trilha que você recomenda? Aqui é legal, dá pra gente fazer. Esse do Fantasminha tem um pedaço que a gente faz que é tranquilo. E com essa pandemia, eu parti de um negócio que eu vendia papelaria e presente, como não tem mais escola, acabou as aulas, eu montei uma loja de bike. E eu tenho a expectativa de agora alugar a bicicleta para quem não tem, no final de semana, vir fazer as trilhas aqui. Pessoas da região, quer passear, vem de Isso. carro, aluga a bike e faz isso. aqui. Mas aí precisa de uma certa monitoria, porque de fato a gente não chega nesses lugares sem vocês. Não, a gente vai fazer com todo mundo aqui. E o que é mais difícil? Pedra, areia, terra, sol? O que é a grande tensão do ciclista? Pedra solta. Pedra solta e subida. É a pior parte, eu acho. Se der para evitar, melhor. Melhor. Bem, de qualquer forma, para encerrar, você recomenda a bicicleta? É outra vida. Vale a pena. O dia estava longe de terminar. De volta à estrada, mais bicicleta na terra até um ponto bem alto, lugar onde os fiéis buscam suas graças e se reúnem para as orações. Nós estamos a mais ou menos 25, 26 quilômetros do centro de Serra Azul. Para chegar aqui de carro, foram mais de 25 minutos com terra, pedra e muita poeira. E esse trajeto as pessoas fazem de bicicleta. Quem tem fé, vem para fazer as suas orações. E quem tem muita coragem, faz de bicicleta com muita dificuldade. Aqueles que fazem a pé, então, é muita coisa. Mas você conduz, né, Luan, trajetos de bicicleta? Sim, eu conduzo aqui em Serra Azul. Quantas pessoas costumam vir em cada grupo que você organiza? De 10 a 15 pessoas. Eu costumo fazer 2 pedais. Eu costumo fazer um de manhã, eu saio às 5h40 da manhã de Serra Azul. E costumo fazer outro também às 15 horas. A gente tem o grupo de pedal iniciante. E esse aqui é um dos trajetos? Isso, é um dos trajetos. A gente sempre costuma vir aqui. Mas essa areia toda, essa terra toda que a gente encontrou no meio do caminho, é por conta da seca ou é normal? Sim, é por conta da seca, que é um lugar de bastante areia mesmo. Tanto é que a gente costuma vir aqui mais no tempo da chuva, que a areia assentou, fica mais fácil para fazer o pedal. Mas é normal, o lugar aqui é de bem areia. Agora, quando não tem o pedal, as pessoas vêm aqui para fazer uma celebração religiosa? Sim, vêm fazer orações, celebram sempre a missa aqui na capela também. Que é mais ou menos no 12 de outubro? Isso. Que é a Nossa Senhora que comemora aqui. A padroeira. E aí quem vem de carro ou as pessoas que vêm para pagar uma promessa, agradecer, vêm a pé também. Isso, e a gente vem de bike sempre. Toda semana, de 15 em 15 dias, a gente costuma adicionar no nosso trajeto de pedal o trajeto da capela, que é um trajeto... Bem, a gente fez esse trajeto, era mais ou menos 3 horas da tarde. Você disse que vem às 5 da manhã. 5h40, mais ou menos. O clima é outro, melhora um pouco? Muito melhor. Confesso que eu estou impressionada com a distância, com a dificuldade. No meio do caminho, eu juro que eu achei que a gente não ia chegar, que a gente ia parar. O carro quase ficou ali preso na areia. Essa dificuldade toda faz parte da diversão? Faz parte da diversão, tem que ter. E de manhã é mais gostoso, que a gente vê o nascer do sol, como ele está nascendo, é muito bom. Sente os pássaros cantando, ouve os pássaros cantando, o cheiro da natureza, é maravilhoso de manhã. Embora a gente esteja na primavera, essa secura, mas quando a chuva isso aqui tudo fica florido? Fica tudo florido, as primaveras, flore tudo, as árvores também, os lugares em volta, fica tudo verde. E cada vez mais outras pessoas estão se despertando para esse passeio ciclístico? Sim, o nosso grupo está sempre aumentando. Tanto é que eu não consigo fazer só um horário nos finais de semana. De sábado e domingo eu sempre costumo fazer 2 pedais, que são de manhã e à tarde, para conseguir levar mais quantidade de pessoas. Já está sendo bem legal, bastante gente está vindo, vem bastante gente de cidades vizinhas também, fazer o percurso com a gente. Depois de descer o morro e deixar a poeira para trás, queríamos muito encontrar pelo menos um sítio arqueológico, mas não sabíamos ao certo o que procurar, mesmo com as orientações de um profissional. Só para a gente entender, o que é considerado um sítio arqueológico? Então, um sítio arqueológico é qualquer local que tenha deixado vestígio da presença humana no passado, né? Pode ser um local com cerâmica indígena, com pedra lascada, mesmo um sítio histórico com ruínas de uma construção, uma lápide com
com pinturas rupestres, né, ou gravuras, né, ou mesmo uma alteração na paisagem provocada pela presença humana, né. Todo sítio arqueológico é considerado um bem da União e ele passa a ser protegido, né, pelo IPHAN, que é o órgão gestor desse patrimônio, né. Em relação a esses 2 sítios do município de Serra Azul, o que você pode trazer como informação para a gente? Especificamente em Serra Azul, nós temos 8 sítios arqueológicos, né, cadastrados e identificados. Os primeiros habitantes de Serra Azul, que eram grupos indígenas nômades, né, caçadores, coletores e pescadores, e estão representados em 2 sítios, né. O primeiro sítio, o sítio Corredeira, que ele tem uma datação de 3.940 anos, né, antes do presente, e uma outra datação de 1960 anos atrás, né, são 2 ocupações em momentos distintos no mesmo local, né. Aqui você encontra muitas pedras lascadas, né, pontas de flecha, né. E nós temos também o sítio Catingueiro, né, o número sítio 4 Catingueiro, que é um sítio também lítico, né. Depois desses sítios, desse momento primeiro de ocupação, né, pela região, nós temos grupos ceramistas, né, agricultores, que são basicamente grupos tupis, né, e também temos a presença ali de cerâmica associada à família linguística Macro-G, né. E esses últimos 2 sítios são extremamente importantes porque é um tipo de sítio arqueológico que é muito raro, né, não só no estado de São Paulo, como na região sudeste, né. Então, tanto que, para você ter uma ideia, nós só conhecemos 25 sítios rupestres em todo o estado de São Paulo, né. É muito difícil você encontrar algum sítio desse tipo aqui. E, especificamente nesses 2 sítios, né, que nós temos aqui o abrigo Catingueiro e o Santo Antônio, né. O Catingueiro é um abrigo sob rocha, né, com inscrições, com gravuras rupestres, né, em baixo relevo, e o Santo Antônio, ele não é um abrigo fechado, ele está exposto, né, ele tem um paredão que está a céu aberto, recebendo aí chuva, sol, né, então tem um desgaste maior com relação ao tempo. E o interessante é que nesses 2 sítios de Serra Azul, eles têm um padrão estilístico de gravura, né, muito similar. Então, assim, se acredita até que sejam grupos culturais ou similares ou parentes, né? E, basicamente, você tem uma série de incisões, né, de sulcos retilíneos, né? Você tem depressões circulares e a principal característica que são as pegadas, né, que você deve ter visto lá nos sítios, né. Eles têm essas pegadas de animais, né, principalmente de mamíferos, de aves, né, e pegadas humanas, né, que aparentemente, né, são humanas. E o interessante é que essas pegadas humanas têm de 3 a 6 dedos cada, né. Então não é uma coisa uniforme, né. Ação interessante, né. Então, assim, são sítios muito importantes que ainda serão pesquisados, né, pela arqueologia, com certeza serão em algum momento escavados, né, e vão gerar aí um conhecimento importante sobre esse tipo de sítio arqueológico, né. Esses sítios arqueológicos, eles têm um grande potencial turístico, educacional e museológico, né. Uma semana depois da nossa visita à Serra Azul, um grupo de arqueólogas da USP esteve no município para registrar os sítios. Não foi fácil para elas também. Antes de deixar a cidade, um último passeio na Fazenda Visconde garantiu um encontro com aves ornamentais bem exóticas, difíceis de serem vistas fora de cativeiros. Outros bichos são mais conhecidos, como o porquinho da Índia, perus, coelhos, tartarugas e muitas araras. Na estrada que liga a cidade à fazenda,
a certeza de que em 2 anos tudo estará diferente. Uma plantação de ipês coloridos nas margens dos 2 lados mudará a paisagem. Em época de flores, o cinza escuro do asfalto perderá sua robustez. Quando o dia acaba, ficamos atentos para encontrar o sol. Na verdade, até o procuramos. Não poucas vezes ele se mostra e um morro depois some sem se despedir. Depois de muita imersão na natureza, com cachoeira, morros e muita terra, deixamos Serra Azul para trás. Até o nosso próximo encontro!